Aqui. Para você ligado aqui no nosso canal Abordo Notícias, a informação está na tela. E é bomba! Lula pressiona Toffoli a devolver o caso do Banco Master à primeira instância e deixar o STF. Petista quer aproveitar o escândalo que envolve o ministro para emplacar Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. Agora começou, hein? Agora começou. Só para constar, meus queridos, eu gostaria que você soubesse ou relembrasse essa informação aqui, ó. Toffoli teria pedido perdão a Lula por decisão que o impediu de ir ao velório do irmão quando preso. 3 anos atrás. Dias Toffoli olhou para a cara do Lula e me perdoa. E o Lula, você sabe que ele é um cara magoado, né? Você sabe que o Lula, isso daqui é um poço de rancor e de vingança. É um poço de rancor e vingança. Mas olha aí. Em Brasília cresceu a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ministro Dias Toffoli, do STF. Segundo relatos obtidos pela reportagem da revista Oeste, o petista quer que o Dias Toffoli devolva à primeira instância o inquérito que envolve o Banco Master. Em um movimento ainda mais contundente, avalie deixar o STF diante do desgaste político e institucional acumulado. Olha que loucura, gente. Lula aqui, ele vai estar matando vários coelhos com um único tiro. Primeiro, como eu disse, Lula é um poço de rancor. É vingança pura. Dias Toffoli tomou uma decisão que proibiu o Lula de ir ao velório do irmão enquanto o Lula estava preso. Chegou ao ponto do Dias Toffoli pedir perdão ao Lula. Caramba, o cara voltou com tudo. Aquele que estava preso agora é presidente da República e eu preciso desfazer o mal-entendido. E lá foi Dias Toffoli pedir perdão a Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não consigo entender como um ministro toma uma atitude e depois vai pedir perdão por ter tomado aquela atitude. Então o ministro não foi justo, se o ministro não foi justo, ele não seguiu a justiça, se não seguiu a justiça, ele não deveria ser ministro. Porque é um juiz injusto, não segue a lei. Mas vamos para frente. Você sabe que com a indicação de Jorge Messias, que inclusive está parada, se deu pelo fato de que o Congresso Nacional, aliados de Rodrigo Pacheco, estão pressionando, não gostaram, principalmente o presidente do Senado. Você chama o cara de Batoré, meu. Aí toda vez que eu vou lembrar do cara, o único nome que me vem na cabeça é Batoré. O Alcolumbre. E o Rodrigo Pacheco seria o nome do Davi Alcolumbre, seria a hora do Senado Federal enviar um senador para a Suprema Corte. Um representante do Senado. Ah, mas tem lá o ministro comunista, o ministro Flávio Dino. O Flávio Dino não foi com aquela aclamação pelos senadores. Não, ele deixou de ser senador, se tornou ministro. Depois de ministro, ele foi ser ministro da Suprema Corte. É uma indicação. Era Lula que queria o cara lá. Ele comemorou porque estava indicando. Nunca na história desse país nós tivemos um ministro da Suprema Corte, um ministro comunista, como disse Luiz Inácio Lula da Silva. Então é fato que o Senado quer o tal do Rodrigo Pacheco. E Lula, nessa situação, como eu disse,
em havendo aí uma pressão pro Dias Toffoli, sai daí, meu. Lula estará tendo o Dias Toffoli fora, pediu para enviar a primeira instância. Lula teve reunião fora da agenda, aqui ó, com Daniel Vorcaro. Então, o Dias Toffoli saindo do STF ou enviando os processos do Banco Master à primeira instância, livra até o Lula. A agenda oficial de Lula omite reunião com Daniel Vorcaro. Houve uma reunião que o Lula não colocou nos stories, não publicou nas redes sociais a foto, não chamou a imprensa para dar uma coletiva depois da reunião para tratar, para demonstrar o que foi tratado. E a conversa é que Lula estava junto com Daniel Vorcaro, Galípolo, à época ainda era apenas o indicado, o nome para comandar o Banco Central, Guido Mantega, que estava trabalhando para o Banco Master, recebendo R$1 milhão por mês. E lá o próximo presidente do Banco Central. E ficou acertado que o Banco Central, quando o Galípolo assumisse, iria dar um cafezinho, uma forcinha para o Vorcaro. Então Lula, ao se livrar do Dias Toffoli, ele vai se livrar disso daqui tudo. Aqui tem o Toffoli que proibiu o Lula de visitar o irmão morto no funeral, ir ao funeral do irmão. E nós temos um Lula cheio de ódio e rancor, porque ele é desse jeito. Esse cara é um poço de mágoa, um poço de rancor. E Lula, ao pressionar o Toffoli a devolver o caso do Banco Master à primeira instância, ele já está livre de qualquer investigação, de qualquer processo em relação ao Banco Master. Olha como tá ficando gostoso isso daqui. Tá maravilhoso. Brasil, o ano começou com tudo. Começou explodindo tudo. O doutor André Marcília, ele é advogado, comentarista político, analisou o caso e eu vou trazer para você que acompanha aqui o nosso canal, o Abordo Notícias, tá? Vamos trazer a avaliação, então, do nosso querido doutor André Marcília na tela do Abordo Notícias. Vamos lá. A notícia de hoje da Folha de São Paulo é: Lula demonstra irritação com Toffoli e diz a aliados que quer Toffoli fora do STF. Veja, se o Lula disse isso para aliados, é porque quis que chegasse na imprensa. E se quis que chegasse na imprensa, é porque está dando um recado. E eu vou te contar qual é o recado e para quem. Agora, eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem. Veja, uma coisa precisa ser de cara percebida, gente. Se o Toffoli sai do STF, quem que se dá bem? O Lula. Se o Toffoli sai agora do STF, quem vai nomear o próximo ministro do STF? O Lula. Ele já tem um, pela saída do Barroso, que vai botar o Messias. Ele teria mais um, e seria ótimo para ele, né? Porque ele poderia nomear o Messias e ainda agradar o Congresso e botar o Pacheco, que era o candidato pedido pelo Alcolumbre. Seria ótimo para ele. Ele resolveria o problema dele. Ao bancar o Messias, ao colocar um soldado dele, ele criou um problema com o Senado. Então, se o Toffoli, que está se sujando cada vez mais, imagina só o Lula achar que alguém está sujo. Né? O recado é pro Toffoli também, cara, você foi demais, você exagerou. Imagina o Lula dizer isso para alguém, você pegou pesado demais, porque o que a gente está vendo do Toffolão é a superfície, é a ponta do iceberg. Imagina o que está por trás, imagina o que está debaixo, imagina o que está submerso, imagina o que está sob sigilo dentro do gabinete dele. A coisa deve ser, olha, de assustar qualquer um.
a gente já está assustado com o que viu até agora, imagina o resto. E o Lula está dizendo, meu caro, você pisou na bola demais, não dá para segurar a tua onda. Mas para ele, esse recado, e claro, dá um recado também para nós, para os eleitores, para as urnas. Eu sou um cara correto, eu não me misturo com gente que está sendo acusada. Então ele dá um recado para o Toffoli de foi demais, dá um recado para as urnas de eu sou correto. Mas o que está por trás mesmo desses recados todos, dessas manchetes todas, é o Lula torcendo para o Toffoli sair. Porque se o Toffoli está atrapalhando, se o Toffoli está se sujando, bom, para ele, o melhor dos mundos é nomear um sangue novo. Coloca o Messias, que é o seu soldado, coloca o Pacheco, que é alguém ligado ao Senado, com isso agrada todo mundo e ele, Lula, sai bem. E o Toffoli, para ele, né, serviu, foi bom enquanto durou, serviu enquanto foi útil. Essa é que é a verdade. Depois o Toffoli saindo, aí o Lula aloca o Toffoli em algum lugar. Enfim, o PT sempre se resolve, não é? Com essas coisas. Sai do poder aqui, coloca no poder ali. Não haverá problemas para isso. O Lula sabe muito bem fazer esse jogo. O que parece, portanto, evidente, né, é que o Toffoli se tornou indigesto dentro do STF para os ministros e se tornou indigesto fora do STF para o governo. O consórcio estatal está querendo rifar o Toffoli. E colocar ali um sangue novo é algo perfeito para o Lula. Ele terá mais 2 nomes seus, sangue novo, querendo agradar o Lula, não é? Seja o Messias, seja um Pacheco, seja um novo nome que ele trouxer, e ele com isso faz o jogo político que ele precisa fazer, agradando o Congresso, agradando o STF, porque também vai colocar um nome que é abençoado por todos, enfim, e assim o poder se refaz. Toffoli é rifado para tudo continuar como está. Saem os anéis, ficam os dedos. É isso que está se desenhando. Valeu, doutor André Marcília. Grande abraço. Segue lá, gente. Ele no YouTube, nas redes sociais também. E algo que o doutor não comentou aqui, né? É essa questão da reunião. Da reunião entre o Lula, Daniel Vorcaro. E se Lula tiver algum envolvimento, ele não poderá ser investigado por juiz da primeira instância. Entendeu? Ele não poderá ser. Imagina o Lula, como disse o doutor, imagine o Lula olhando pro Toffoli, não, agora isso daqui é sujeira demais, meu irmão. Isso daqui é sujeira demais. E realmente, olha aí, o Lula tá irritado com o Toffoli, com o caso Master, pela questão do envolvimento do Dias Toffoli e também do Alexandre de Moraes, segundo o portal Metrópolis. Lula não quer um STF fragilizado. Lula quer um STF forte. O Lula não quer um STF envolvido em escândalos. Não. Ou ora para o nosso Congresso tomar vergonha na cara. Ou ora para o Centrão. Ô Centrão, vocês já mamaram até aqui. Lula é fim de carreira, abandona esse cara, meu. Ou hora boa para o Centrão desembarcar todo de vez, empurrar um impeachment em cima desse Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, catar os dois, pegar os dois pela cueca. Já está em fim de carreira. Esses senadores do Centrão que entrassem firme. Não, vamos pegar os dois de uma vez. Dá aqui o pedido de impeachment contra Dias Toffoli e manda pra cá o contra Alexandre de Moraes. Nós vamos pegar os dois. Sabe por quê? Já mamaram na teta do governo. O governo está no último ano. Não será eleito. Abandona esse cara, meu. E aí, meus queridos, todo mundo reclama do Supremo. Todo mundo reclama.
é parlamentar, fica chateado daqui, chateado de lá. Até aliados reclamam do Supremo. Pega agora o Senado Federal, o Congresso, e resolve. Vai lá e plá! Não tem homens para isso, né? Não temos mulheres para isso. O que nós temos? Um bando de senhoras e senhores que estão amedrontados, com o rabo preso, tem uma capivara de todo tamanho. Geralmente o senador, né, ele constrói uma carreira até se tornar o senador. Só que o problema é que foi vereador, foi prefeito, governador, e vai deixando o rabo para trás, né, para alguém pisar no rabo. Tem uma capivara gigante, uma longa ficha. E dizem que é desse jeito que funcionam as coisas em Brasília. A história do loop, né, do cachorro correndo atrás do rabo. Eu te persigo, você me persegue. Eu te persigo, você me persegue. Então, para não entrar nisso, o que acontece? Ficam calados, porque sabem, olha, se eu lutar, ou se eu até votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ele vai descobrir, ele vai colocar o meu processo para andar. Vai que não passa. E aí eu não vou nem defender, porque vai que não passa. Se passasse, beleza. Mas vai que não passe e o ministro volta mais forte e vem para cima de mim. Então a notícia bombástica é que Lula está irritado com relação de Toffoli com o Banco Master. Está irritado. Louquinho pro cara cair, para ele colocar o Rodrigo Pacheco. O senador defende impeachment de Toffoli e Moraes, o único caminho disponível. Acabei de falar isso. Alessandro Vieira informou que o STF escolheu acobertar as condutas escandalosas dos ministros. Isso é o destaque aí da Oeste, para você que está me acompanhando agora, curtindo o nosso programa. Então, o destaque da Oeste é o Alessandro Vieira, né? Afirmando que o STF escolheu acobertar as condutas escandalosas dos ministros. Só que, minha gente, tem muita gente acordando que o caminho é o impeachment. O caminho é o impeachment. E vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Agora é a hora do Nicolas, agora é a hora do Gaia encabeçar, gente, manifestações. Eu tô com medo de... O Nicolas falando, né? Eu tenho medo de chamar manifestação, acampamento, e o Alexandre de Moraes prender todo mundo de novo. Ô, Nicolas, convida pra Paulista, meu irmão. Os caras vão quebrar o quê na Paulista? Vão quebrar o MASP? E eu não tô falando que a direita quebra não, tá? Eu tô dizendo questão de infiltrados. Porque tem o infiltrado e o empolgado. Às vezes o infiltrado pode começar a quebrar alguma coisa, o empolgado já tá ali revoltado com a situação do Brasil e vai lá e quebra junto. Maria vai com as outras, efeito dominó, né? Um cai, o outro vai caindo. É assim, o ser humano tem disso, né? O famoso Maria vai com as outras. Foi demais agora, né? Mas é fato, meus queridos, que se o Nicolas tem medo de convocar um acampamento, uma manifestação em Brasília, chama para São Paulo, para a Avenida Paulista. Vamos parar a Paulista. Vamos acampar a Paulista. Quando a Dilma caiu, teve gente que ficou acampado na Paulista. E agora é a hora, meus queridos. Não adianta esses caras... É aqui o X da questão. Não adianta os parlamentares acharem que agora, por ser um ano político, que é a hora do parlamento fazer alguma coisa com discursos, com falas, com cortes. Eu não tenho nada contra, não.
mas com cortes da tribuna, pegando o vídeo e recortando e colocando efeitos especiais para chamar a atenção e colocando lá no YouTube, no Instagram. É assim que vocês vão agora derrubar ou colocar para rodar um impeachment de ministro? Sei não, hein? Tenho lá minhas dúvidas, hein? Porque já fizeram isso até agora. Fizeram exatamente isso até agora. Vocês se lembram? O ano passado, a volta, estava o Nicolas lá. Arrebentou o Lula, jogou a popularidade do Lula na lama. Como aquela questão do Pix, vocês se lembram? Ah, o negócio do Pix, porque vai fiscalizar seu Pix, quem ganha até 5 mil. Aí começou o ano de 2026 e o Nicolas arrebentando de novo. Cá entre nós, a direita, a população cobrou. Nicolas, Gaia, André Fernandes, o Gaia chegou até a fazer um vídeo. Ah, gente, para de cobrar os parlamentares, para de atacar. Atacar, Gustavo Gaia. Cobrar vocês não é atacar vocês. Tem muita gente aqui que ama vocês, que oram por vocês, mas querem um despertar de vocês. Não estou aqui para atacar ninguém. Para mim, a nossa cobrança foi atendida. Mas vamos, gente, vamos continuar. Vamos levar o povo para a rua. Nós não temos o alcance que vocês têm nas redes sociais. Nós não temos. Nós não somos essa metralhadora que vocês são. Vocês sim têm o poder de mobilização, o poder de levar o povo às ruas. Então vamos, parlamentares. Vamos continuar levando o povo às ruas. O Brasil não pode parar, não. Agora é a hora. O Lula está defendendo que o Toffoli saia da Suprema Corte. Ah, Fábio, mas se impeachment o Toffoli vai fazer se cumprir a vontade de Lula, que é colocar o Toffoli no olho da rua? Sim. O outro que vai entrar no lugar vai entrar pianinho. Se impeachment 1 ou 2, deixa o Lula indicar. Tem problema não. Pra mim, o pior bandido que você imaginar poderia indicar ministro da Suprema Corte. Desde que tivesse um Senado que já barrasse. Mesmo Senado, presta atenção, mesmo o Senado que pode tirar o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, aí o Lula manda lá qualquer um. O Pacheco a gente sabe que é uma vontade já do próprio Senado. Ter o Pachecudo lá. Mas imaginemos que o outro, que o Lula tem 3 agora. Tem a vaga do frouxo lá que fugiu. Engraçado que ele pediu para sair. Aí acabou, né, as sanções dos Estados Unidos. E agora não me prende mais, né? Aqui, ô Barroso. Aqui pra você. Agora você não me prende mais, né? Aqui, ó. Frouxo. Com todos os Fs possíveis. Frouxo. Medroso. Então a vaga do frouxo não foi preenchida ainda. A vaga do medroso, do frouxão, não foi preenchida. Aí o Lula teria que indicar. Já indicou o Messias. Aí o Senado não deixa o Messias. O Senado com certeza quer o Pacheco. O terceiro, quem é? Já rejeitamos o Messias. E o terceiro vai ser quem? Gustavo Gaia comentando o assunto aqui na programação do Abordo Notícias. Todos os créditos pelo vídeo aí ao canal do YouTube do nosso querido Gustavo Gaia. Eu tô falando que esse ano vai ser o ano dos milagres, começando por essa caminhada. Você já imaginou alguma vez na sua vida ouvir um comentarista famoso, tradicional da Rede Globo, falando abertamente
na possibilidade de um impeachment de um ministro do STF, isso era algo impensável há meses atrás. De repente, nós temos agora os principais comentaristas da Globo falando o tempo inteiro contra o STF, Moraes e Dias Toffoli. Hoje, teve um programa na Globo News onde todos os comentaristas passaram um programa inteiro descendo o cacete no Dias Toffoli e algumas vezes até no Moraes, no caso lá do sigilo das conversas dele com o Banco Central, do contrato da esposa dele, na conversa dele com algumas pessoas, aparentemente para defender os interesses de um banco corrupto. Mas esse trecho aqui do Merval Pereira, esse trecho de 1 minuto, esse trecho chama a atenção. Aqui ele basicamente fala claramente que o caminho está sendo traçado para que aconteça o impeachment de um ministro do STF. Descendo o cacete mesmo. Algo que há um ano atrás falar era crime. Inclusive tem pessoas que estão presas ou indiciadas por conta disso. Não tem nenhuma. Ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura, né? Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar. Eu achei engraçado esse comentário, a não ser com censura, quase que admitindo que já houve censura antes, né? Bom, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular. Peraí, Merval, você está admitindo no programa da Globo que o impeachment de um ministro do STF é algo que o povo quer? Eu achava que era apenas uma bolha irrelevante do bolsonarismo. Agora você já está falando que é uma pauta que o povo quer? Porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Só para lembrar, nenhum parlamentar do PT assinou a CPMI do Banco Master, tá? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. Esse é só um trecho que a gente separou, mas o programa inteiro, Malu, Sadi, todos passaram o programa inteiro batendo, detonando, escrachando o nosso divino Supremo Tribunal Federal, que até um ano atrás falar qualquer coisa sobre o Supremo Tribunal Federal era um ataque à democracia. Não era nem uma crítica, não, era um ataque à democracia, passível de inquérito. Inclusive, o inquérito das fake news, que foi prorrogado mais uma vez, foi um inquérito aberto porque pessoas fizeram críticas à Suprema Corte. E lembrando, porque o nome do Dias Toffoli apareceu numa delação da Lava Jato como amigo do meu pai. Olha que curioso como o círculo deu uma volta completa. O que se iniciou há 6 anos atrás, voltou e agora já é o mesmo Dias Toffoli, só que em um outro escândalo, não é o da Lava Jato mais, é no escândalo do Master, Resort, irmãos, primo. Se o Dias Toffoli continuar no STF, sinceramente, eu acho que a pauta do impeachment vai se tornar pauta prioritária para as eleições desse ano. Não só do Dias Toffoli, né? Ele conseguiu superar o Moraes, mas o Moraes está na fila também. E não importa quantas pessoas eles prendam, quantos parlamentares eles abram inquérito, o que a gente percebe é que se tornou algo inevitável para sobrevivência, não sobrevivência, mas resgatar um verdadeiro Estado democrático de direito. Se você quer criar um... Muito bem, então, meus queridos, até a Glóbulis de Comunicação. Hã? Você, Rede Globo. Vocês têm culpa no cartório, rapaz.
vocês agora querem impeachment de ministro da Suprema Corte. Os ministros não são os intocáveis, mas tá. Antes acordar tarde do que não acordar. Ah, é tarde, beleza, mas acordaram. Mas presta atenção nisso daqui, ó, também. O Novo acionou a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli por atos no caso do Banco Master. A bancada pede apuração criminal e administrativa e sustenta que a atuação do ministro teria impactado a investigação e trabalhos da CPMI do INSS. Ih, rapaz! Não é só a questão ali do caso do Master, né? A bancada está pedindo, então, uma apuração criminal e administrativa e sustenta que a atuação do ministro Dias Toffoli teria impactado a investigação e os trabalhos da CPMI do INSS. Outra coisa também linda, maravilhosa, né? Eu já comentei aqui, vou repetir para você. Eu até falei, o Banco Master não tem ninguém do Bolsonaro envolvido, né? E do INSS também não, esqueci de comentar. Nós temos 2 escândalos que eu vou falar um negócio aqui para você. Esses deputados, né, estão... esses caras, gente, ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Parlamentares da direita, do centro. Meu irmão, se eu fosse petista, eu virava de centro. Não vou ser de direita, que ia dar muito na cara, né? Eu falava, olha, eu estou fora do governo. E ia pra cima. Caçava aí um partido de centro e vazava desse partido das trevas. Porque o negócio é o seguinte, os parlamentares têm a narrativa agora para trabalhar a reeleição. Exatamente. Porque se não entrarem aí nessa luta... Aliás, eles têm agora a pauta que vai garantir a reeleição deles. A pauta INSS, a pauta Banco Master, Dias Toffoli. Até o Lula quer o Dias Toffoli fora agora. Existem algumas razões das quais eu quero falar, né? Que é essa questão, primeiro que o Lula teve um encontro fora da agenda com o Vorcaro, e era uma espécie de fazer lobby pelo banco. Então o Lula já estaria fora, né, de investigação do Supremo, porque lá na primeira instância não investiga Lula, sendo o presidente da República. Lula tem a questão de abrir a vaga e colocar o Pacheco. Colocando o Pacheco, aprovaria a indicação do ministro Jorge Messias. Então Lula mataria uns 10 coelhos aí, pelo menos 3 coelhos, com um tiro só. E a oposição e o centro deveriam se unir agora, e os parlamentares da direita, bolsonarista, manifestação, meu. Povo na rua. Eu tô com medo de chamar manifestação, o povo quebrar as coisas. Parece que é doido. Convoca, então, para outro lugar que não seja Brasília. Quem vai quebrar a sede do governo de São Paulo para tirar Dias Toffoli? Tá doido? Que protesto maluco é esse? Ninguém vai quebrar a sede do governo ou monumentos lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, por exemplo. O Nicolas está com medo de convocar, tinha medo de convocar a manifestação e resolveu convocar a caminhada. Não, Nicolas, pode convocar a manifestação. Tem medo de infiltrados, porque gente da direita não vai quebrar nada. Então convoca em outro lugar que não seja Brasília. E se alguém quebrar lá, imaginemos, tá bom, gente? Quebrar um monumento lá na Praça da Liberdade, se alguém invadir o governo, a sede do governo de Minas, por exemplo,
não é o Alexandre de Moraes que vai investigar isso daí, não. Pode ter certeza. Olha aqui. Toffoli decidirá se caso o Master vai para a primeira instância após depoimentos. Os depoimentos colhidos pela Polícia Federal serão determinantes para o Dias Toffoli decidir se a análise do caso do Banco Master voltará à primeira instância. Para mim, posso estar enganado, mas eu acho que o ministro arrumou uma maneira de aliviar a barra dele, tá? A Polícia Federal ouviu ontem, né? Dia 26, e vai ouvir hoje, dia 27, 8 investigados na Operação Compliance Zero. E é nessa fase de instrução que Dias Toffoli decidirá por eventual remissão do caso à primeira instância. O que vocês acham, hã? Eu acho que o ministro, né, devido ao lamaçal, o ministro vai, de uma certa forma, rapaz, vou mandar lá pro banco, mandar isso daqui para a primeira instância, né? Após ouvir aí todo mundo, vamos encaminhar isso para a primeira instância? Olha esse daqui. Ontem eu estava ao vivo, quando saiu isso daqui, eu até comentei. Quem foi que pediu para sair do governo Lula? É o menino de papai, é? Aqui. Quem é, Fábio? Ricardo Lewandowski. Já não é mais ministro do Supremo, nem ministro da Justiça, não pode me prender, né? Então, esse daqui... O que será que imaginou ele? O que o motivou a sair do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Porque presta atenção, o cara ser aposentado no Supremo Tribunal Federal e se tornar ministro de Lula? Rapaz, se eu fosse ministro, trabalhasse e aposentasse por idade, que foi o caso do Lewandowski, descobriu-se agora que só do Banco Master era 5 milhões para ele. Ou seja, tem dinheiro também, além desses 5 milhões, né? Trabalhou a vida toda, coitadinho. Eu jamais aceitaria ser ministro de Lula. Ok, ele aceitou, mas... Eis que agora apareceu o caso Master, todo mundo envolvido, como eu disse para você. E aí, eu ainda vou além. Ainda tem muita gente para aparecer com envolvimento nesse caso. E mais uma vez eu falo, quem é o bolsonarista ou da família Bolsonaro que está envolvido no caso do INSS? Quem é da família Bolsonaro que está envolvido com careca do INSS? Deputado bolsonarista, ministro bolsonarista, quem? E no caso do Banco Master, quem? Gente, não é possível. Tá todo mundo lá. Era para estar um filho do Bolsonaro. Era para estar um deputado bolsonarista. Não tem ninguém. E não estou dizendo que... Não, vocês entendam, eu estou sendo aqui, de uma certa forma, eu estou sendo aqui irônico. Não tem. Pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos vendo, já que está todo mundo lá, era para estar alguém da direita. Não tem ninguém, meu. Aí é por isso que quando alguém me fala, você é fanático, você é bolsonarista, uma vez me chamaram de Fabionaro. Eu pedi para esse cara, né? Nunca mais me chame disso. Na verdade, ele não me chamou nem de Fábio. Nunca mais falou comigo. E aí, meus queridos, o que acontece? Pode chamar de Fabionaro, pode chamar de
extremista, da extrema-direita. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de defender o Bolsonaro, que não é mais um nome, é uma ideia, não é mais. E olha que o ser humano Bolsonaro está precisando ser defendido sim, tá? Mas a ideia Bolsonaro, a ideia direita, aí nos dá orgulho em saber que não tem ninguém da direita lá. Bando de animal. Uns jumentos que ainda vão dar voto para Lula na próxima eleição. Vocês não aprendem. É a história da galinha. A galinha, ela toma naquele lugar e ainda canta. Petista toma naquele lugar e ainda sai cantando. Falei. Tá? Mas não falei tudo, para não assustar, porque tem família acompanhando. Então a galinha toma naquele lugar, sai cantando. Petista toma naquele lugar toda vez. Toda vez que o PT está no poder tem escândalo. E o dinheiro do brasileiro aí envolve o petista, né? Todo mundo sendo fal. E o petista cantando. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Acorda. Aqui, ó. Ex-superintendente do Banco Master fica em silêncio durante depoimentos durante o depoimento à Polícia Federal. Alberto Félix de Oliveira Neto ocupava cargo no setor da tesouraria do Banco Master. Tá bonito, hein? Você acha que eles vão falar? Você acha que eles vão falar? Eles vão ficar aí quietinho, bonitinho. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha só, o The Economist diz que no caso do Master abala a credibilidade do STF e também do Congresso. Se eu não estou enganado, é britânico, né? A The Economist é uma revista. A galera da Oeste comentando sobre o assunto, achei interessante, vou trazer para você. Bom, e o escândalo do Banco Master ganhou repercussão e destaque internacional. Em reportagem publicada nesta semana, a revista The Economist afirma que as investigações sobre o banco expuseram não apenas fraudes financeiras, mas também conexões políticas que prejudicaram a reputação do Supremo Tribunal Federal e o Congresso. O texto recorda que o caso começou a ganhar corpo em setembro de 2025, quando o dono do banco, Daniel Vorcaro, tentou vender a instituição a um banco de Brasília, o BRB. Segundo a revista, as relações de Vorcaro com políticos e autoridades colocaram em xeque a imparcialidade das instituições. O texto cita um contrato milionário com o escritório ligado à mulher do ministro Alexandre de Moraes e também uma viagem do ministro Dias Toffoli em um jato de um advogado do banco. A publicação destaca ainda que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, resistiu a pressões para salvar a instituição e defende então mais autonomia para o órgão. Ana, esse escândalo de ordem bilionária do Banco Master ganhando repercussão também internacional, agora com essa publicação na The Economist. Só esse último trecho aí relacionado a Gabriel Galípolo, que merecia um pouco mais de apuração, porque bem que o presidente do Banco Central poderia vir a público e dar transparência nas conversas que teve com o ministro Alexandre de Moraes, justamente sobre o caso Master. O caso furou a bolha, né? Porque nós não podemos chamar o Globo de um veículo, né, bolsonarista ou um veículo de direita, muito menos a The Economist, né? Um veículo trumpista da direita global. Furou a bolha. Agora, esse tipo de declaração que vocês estavam falando do Gilmar Mendes, eles precisam começar a pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de declaração pública, porque se a The Economist já está dando publicidade a este caso, vem mais por aí. Daqui a pouco vai ser a enxurrada, New York Times, e aí começa o círculo todo de novo em torno do presidente Donald Trump, porque eu estava vendo hoje também, Paula, não tem a ver, mas tem um pouco a ver com o Brasil,
um tweet de um dos assessores do presidente Donald Trump, o Peter Navarro, que é uma das grandes mentes por trás da política de tarifas do presidente Trump, e hoje, de novo, ele já tinha feito isso há alguns dias e hoje, mais uma vez, ele mencionou o cartel das carnes e mencionou nominalmente a JBS e o Brasil. Ou seja, não sei, não quero, dar falsas esperanças, porque eu não tenho informações sobre a conversa de Donald Trump em relação dos Estados Unidos com o Brasil. Hoje foi dito que Lula talvez encontraria Donald Trump em fevereiro, em Washington, a ver. Então, agora o caso é que o escândalo furou a bolha, porque nós não estamos falando, o que já seria muito ruim, de um político importante, de um senador ou até de um vice-presidente. Nós estamos falando de ministros de uma Suprema Corte. Eu acho que isso aí só vai piorar agora com a publicidade da The Economist. Você sabia que a plataforma Minha gente, você que está comigo aqui há alguns minutos atrás, eu falei isso daqui e vou repetir. Nós estamos vivendo um momento em que parlamentares da direita, parlamentares do centro, eles precisam garantir a reeleição. Eles precisam garantir o espaço deles aí na próxima candidatura, que é agora. Se esses caras não usarem esse momento, eles têm a faca e o queijo na mão. Como é horrível nós olharmos para a nossa república, e a gente vê tanto escândalo, senadores, deputados, uma galera, um povo assim calado, amedrontado. E que a caminhada do Nicolas, possa acordar esse povo ver que a população não está satisfeita. Não está satisfeita. É engraçado, gente, presta atenção. Eu acompanho manifestações em São Paulo, na Avenida Paulista, e estive também em outros lugares. Só que a caminhada, ela me mostrou algo que eu não tinha percebido antes. Detalhe, presta atenção. Quando você vai para uma manifestação, já fui Copacabana, já fui para Brasília, já fui para São Paulo. Então, você chega lá, você encontra os seus. Você encontra aquele que foi igual você, no mesmo pensamento, se manifestar contra esses. E quando a manifestação passa pelo centro de uma cidade, igual aconteceu agora com o Nicolas, e que sabe qual é? Aquela galera estava lá, independente da manifestação. A Maria, o Pedro e o Paulo, que trabalham no comércio, trabalham ali todo santo dia. E eu vi algo que me lembrei agora, me chamou a atenção. Eu estava passando com equipamento, e aí passou um cidadão, começou a me xingar. Faz o L, não sei o quê, é Lula, é Lula. E eu falei, faz o L de ladrão. E o cidadão seguiu. Só que todo mundo que estava no comércio, ele passando isso, o comércio bem próximo à rua, isso na lateral da rodovia. Muita gente começou a xingar esse cara. Muita gente começou a xingar esse cara. Fábio, o que você quer dizer com isso? Quando nós saímos para uma manifestação, nós encontramos pessoas que estão ali com o mesmo objetivo. Gritar fora Lula, às vezes até xingar o Lula. Mas quando uma manifestação passa por dentro de uma cidade e alguém
vem e xinga o outro, manda fazer o L. E aí pessoas que nem estavam ali pela manifestação, como eu disse, eram pessoas do comércio. As pessoas querem expulsar um petista. Você imagina como está o coração do povo brasileiro, porque como eu disse para você, uma coisa é você encontrar alguém na manifestação, eles foram para manifestar a revolta. Outra coisa é a manifestação passar no meio da rua e você perceber que pessoas que estavam ali, que nem estavam por conta da manifestação, porque trabalham todo santo dia ali, você perceber como o povo está insatisfeito com esse desgoverno. Como os brasileiros estão insatisfeitos em ter Luiz Inácio Lula da Silva de volta. E a grande verdade, minha gente, é como eu disse, o Congresso Nacional tem agora a faca e o queijo na mão. E quando eu digo, eu sei que você vai falar assim, mas impeachment de ministro depende do Senado, não é o Congresso. Sim, é o Senado. Só que tem CPMI para se instalar, do Banco Master, já conseguiram as assinaturas, ou seja, será instalada. O Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado e do Congresso, ele pode até esticar aí, ele não vai conseguir enrolar muito, ele não vai conseguir empurrar muito isso para frente, porque tem alguns interesses, tanto de Lula como do Congresso, em ter a primeira reunião do ano. Lembrando para vocês, gente, e se eu não estou enganado, foi em abril ou maio, a primeira reunião do Congresso, que aconteceu do ano passado. E quando eu digo a reunião do Congresso, vocês sabem, né? É a junção do Senado com a Câmara, eles fazem uma reunião juntos. E vão tratar de alguns assuntos juntos, não separados. E aí, minha gente, o que acontece? Nós temos a situação de que o Davi Alcolumbre não vai poder empurrar muito isso daí para frente. Aí vai ter que votar a derrubada da dosimetria, porque o Congresso vai derrubar, que o Lula vetou e o Congresso vai derrubar. Aí nós temos a situação dessa CPMI do Banco Master, que conseguiu a quantidade de assinatura, o apoio necessário para se instalar essa CPMI. E o Davi Alcolumbre, a única coisa que lhe compete é ler. Não, ele não tem que, eu abro se eu quiser. Ele pode enrolar, mas chega uma hora que nem Lula, que nem para Lula é interessante não ter a reunião do Congresso, porque o Congresso precisa votar as medidas provisórias do Lula. Aquilo que ele tomou lá de, isso aqui é provisório. O Congresso precisa aprovar para estender, né, essas medidas provisórias. Então até para Lula não é interessante não ter reunião do Congresso. Esse ano, pelo andar da carruagem, eu não espero uma reunião em fevereiro. Não espero reunião em fevereiro. O ano passado a reunião se deu maio ou abril. Pode ser, com tudo que está explodindo aí, que tenha. Mas eu não acredito que fevereiro. Então, penso eu que março, abril. Mas por conta também da urgência, né, de muita coisa que tem aí se achegando, pode ser, né, que aconteça essa reunião antes. Mas, e se seguir pelo que nós já vimos, né, pode ser que se estenda. Eu ia comentar isso, não ia comentar isso agora, até porque eu tenho um vídeo do Dr. André para trazer, mas olha só. O Mota, ele confirmou reunião de líderes antes do fim do recesso legislativo. O presidente da Câmara se encontra com os parlamentares na residência nesta quarta-feira, dia 28. Mesmo com o Congresso ainda oficialmente em recesso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, decidiu adiantar os trabalhos. O parlamentar confirmou a reunião com os líderes para as 11 horas da manhã do dia 28 na residência oficial em Brasília. Mota deve alinhar o ritmo do funcionamento da casa e desenhar as prioridades que devem dominar o retorno das votações da semana seguinte.
devem ser discutidas as PECs da segurança pública e o fim da escala 6x1. Esta última cobrada pelo Planalto para servir como vitrine na eleição presidencial. Comentário rápido aqui. A escala 6x1, eu acho que ela passa, é eleitoreira, dentro de um ano eleitoral. Parla o que a população interpreta, né? De modo geral. Poxa, trabalhar de segunda a sexta vai ser ótimo. Eu acho que até gente da direita vai votar nesse negócio. Porque é eleitoreiro, é populismo. Imagina o deputado ser reconhecido por não ter aprovado que o cidadão tem que trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Que coisa linda vai virar o Brasil, hein? Que coisa linda. Sábado e domingo, cachaça, povo desocupado, enchendo o rabo de pinga, acidente nas nossas rodovias. Anota o que eu tô falando, hein? Amanhã ou depois você vai lembrar disso. Ai, Fábio, eu sou da igreja. Se eu ficar sábado e domingo em casa, eu vou adorar a Deus, não vou tomar nada. Não tô falando, né, gente, que é uma... Você me entende, né? No modo geral. É isso. Vamos de doutor André. Meu joelho já tá pegando aqui, tá? Ei, caminhada, ei, caminhada. Caminhada top de ontem, de domingo, hein? Gordinho caminhou bastante. O STF está em guerra interna. Como muito bem disse a Malu Gaspar, hoje, do Globo, o STF não apenas está rachado em alas, mas está em convulsão interna por conta do caso Master. Isso que o ministro Gilmar Mendes colocou publicamente, basicamente é um desafio à liderança do ministro Fachin. O que a gente está vendo aí é que o STF não só está rachado, como está em convulsão interna. Porque o Fachin, primeiro defende um código de conduta, depois ele faz uma nota, não só dizendo que o Supremo está sendo atacado, mas atacando a imprensa, dizendo que existe uma lógica da pancada e do sensacionalismo midiático, que não é verdade, os fatos estão se mostrando concretamente, eles estão sendo provados, e ainda por cima diz que, hoje deu uma entrevista para o Estadão dizendo que se o Supremo não se autolimitar, haverá um poder externo. Quer dizer, ele está dando mensagens conflitantes. Primeiro, ele defende o Toffoli, não funciona. Inclusive, nos bastidores, se falou que essa defesa do Toffoli era um recuo estratégico para poder articular uma saída do Toffoli do processo. Não funcionou. E agora, os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então, talvez isso explique por que eles são tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, o celular do Vocaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não quer ter sustentável. Imagino que a gente não está vendo ainda. Eu vou te explicar isso direitinho e vou te mostrar qual pode ser o fim dessa história. Quem vai parar, afinal de contas, o STF? Será que alguém é capaz de fazer isso? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscreva aqui no canal, também deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e o distribui para mais pessoas, você ajuda o nosso canal a crescer. E também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. STF está rachado? Tá. Está em convulsão? Também está. Por quê? Primeiro, ele está rachado em duas alas. Nós temos uma ala dentro do STF composta por Toffoli, que está à frente do caso Master, Gilmar Mendes, que está em todas, e o Moraes, que também está relacionado ao caso Master, além de estar relacionado a todo e qualquer caso, o Moraes também é outro que está em todas. Essa trinca, Moraes, Gilmar e Toffoli, funciona da seguinte forma: Moraes e Toffoli são as canetas, são os executores, e o Gilmar é a cabeça da serpente. Gilmar pensa e os outros executam. Vem sendo assim, inclusive, há muito tempo.
Essa ala quer o Toffoli à frente do caso Master, quer que ele siga à frente do caso Master e não saia, seja a qualquer preço. E tem uma outra ala dentro do STF que aparentemente pode ter como um de seus representantes o próprio Fachin, né, vem se formando, só que vem se formando com muita fraqueza, tanto que o Edson Fachin ganhou um apelido dentro do STF, segundo o Lauro Jardim, de Edson Fraquinho, de fraco, de fraquinho. Quer dizer, esse ministro que fez aquela nota ridícula, claramente não tem condição de representar nada, nenhum valor. Uma nota que dizia que criticar o STF é antidemocrático, que havia, como se o Vorcaro fosse uma pessoa que quisesse dar um golpe no país e que, enfim, era necessário proteger o Toffoli para proteger a instituição. Proteger o Toffoli de quê? Do caso Master? O caso Master não tem nada de política, é dinheiro, só grana e muito suja. Então, ficou horrível essa nota do Fachin ou do Fraquin e ele ficou muito fragilizado, mas ele estava tentando organizar uma ala para conter essa outra que faz de tudo contra todos, pode tudo contra todos dentro do STF. Tanto que o próprio Fachin disse esses dias que se o STF não fizer algum tipo de autocontenção, essa autocontenção virá de fora. De fora ele quis dizer do Senado. Não sei se vai vir de fora, não sei se vai haver uma autocontenção, mas existe dentro do STF um desejo de que essa ala perca a força, a ala do Toffoli, Moraes e Gilmar perca a força, e o Fachin está tentando se organizar. Se ele conseguir organizar uma ala que contenha o Toffoli, o Moraes e o Gilmar, talvez isso se resolva internamente. O Toffoli saia da frente do caso e eles tentem colocar panos quentes. Se eles não conseguirem, e é isso que disse o Fachin, virá em algum momento o Senado. Talvez não seja esse Senado, talvez seja o próximo, mas virá impeachmentando ministros. E se impeachmentarem um, vão impeachmentar outros tantos, porque abre-se uma porteira e passa toda a boiada. Quando houve o impeachment do Collor, também aconteceu a mesma coisa. Aquilo era algo assustador, um impeachment de um presidente, depois do primeiro, outros vieram e estava tudo certo. Então os ministros sabem que se deixarem para o Senado, em algum momento o impeachment vai acontecer. E quando acontecer, abre-se a porteira. Então eles estão tentando resolver internamente. Só que a ala, vamos dizer assim, comandada pelo Fachin é muito frágil, é muito fraca, é muito sem poder. E a ala comandada pelo Gilmar, Toffoli e Moraes é uma ala muito forte e com muitos interesses envolvidos. Vamos ver se o STF se organiza para segurar a onda desses três, dessa ala que é ruim. E, se não conseguir, caberá ao Senado, se não a esse, ao próximo, entender que essa é a tarefa. Porque se não contiverem, de alguma forma, se eles não segurarem a onda do STF, ou ao menos dessa ala, essa ala vai acabar com o STF. E, consequentemente, acabando com o STF, acabam com o Brasil. É isso aí, doutor André Marcília, como sempre, arrebentando com tudo. Para você ligado aqui no canal A Bordo Notícias, onde você estiver, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O bicho continua pegando, hein, minha gente? Meu Deus do céu. 11 95275 3898, para você abençoar o nosso programa, trazer qualquer valor aí, até o canal A Bordo Notícias, o seu Pix salva a nossa pátria. Agora a gente vai, deixa eu ver, olhar a pauta, né? A gente já pode, acho que já podemos trocar o assunto. Aqui, ó. Laudo da Polícia Federal abre caminho para a prisão domiciliar de Bolsonaro. É o que nós estaremos comentando aqui no nosso canal, para você antenado, ligado, conectado aqui comigo no Brasil, fora dele também. Sejam bem-vindos ao nosso programa. É tudo que nós queremos, né? Aliados do ex-presidente veem relatório clínico como fator positivo para uma possível transferência de Jair Messias Bolsonaro para casa. A gente sabe que isso daqui
é constitucional. Os que estão, né, nessa situação de Bolsonaro têm esse direito de ir para casa. E aí o que acontece? Nós temos essa situação que precisa ser resolvida. O correto, o justo era retirar Jair Bolsonaro e dar a liberdade e devolver ao Bolsonaro seus direitos políticos. Devolver ao Bolsonaro a sua elegibilidade. Como a injustiça reina nesse país, nós temos aí um Bolsonaro preso. E agora, né, graças ao bom Deus, há uma luz no fim do túnel aí, que é esse relatório, tá? O que acontece? O Alexandre de Moraes, ele quer saber se a permanência de Bolsonaro na Papudinha, onde está custodiado, representaria risco agravado às suas doenças. O tribunal discute também se a prisão domiciliar serviria como alternativa mais adequada. Aliados avaliam desse modo que a solicitação surge uma eventual revisão das condições da custódia de Jair Messias Bolsonaro. Ele ordenou, o Alexandre de Moraes, que uma junta da Polícia Federal examine o quadro clínico do ex-presidente e indique, assim, as condições necessárias para o cumprimento da pena. O relatório deve seguir para o Supremo em até 10 dias. Entre as exigências de Alexandre de Moraes estaria, segundo o jornal O Globo, um posicionamento claro da Polícia Federal. Tem muita gente, como eu disse aqui, aliados do ex-presidente veem relatório clínico como fator positivo para uma possível transferência. Presta atenção, vou trazer a câmera aqui para mim, que agora é opinião minha. Gente, eu posso errar na minha análise. É opinião, como eu disse. Não é, olha, vai acontecer, vai se seguir desta forma. Mas presta atenção. Pedido de prisão domiciliar. Está lá Bolsonaro preso, precisando ir para casa, até para melhorar a questão da saúde dele, né? O local insalubre. Só que aí tiraram o Bolsonaro da Papudinha. Foi bom. À medida que a informação foi chegando, uns criticaram, depois a gente viu que era melhor para o Bolsonaro. O fato deles terem enviado o Bolsonaro para Papudinha, para mim, foi uma estratégia de Alexandre de Moraes. Por quê, Fábio? Na sede da Polícia Federal foi comprovado, tinha vídeo, que existia um ar-condicionado barulhento, fazendo barulho na cabeça do Bolsonaro. Um barulho gigante. Entregaram isso aqui, Esse é um fone de ouvido, mas um abafador, que é parecido com isso, para o Bolsonaro. A cela tinha 12 metros quadrados. Banho de sol só durante 2 horas. Enfim, um lugar horrível. Bolsonaro chegou até cair lá. Levou mais de 30 horas para o Bolsonaro fazer exames, ser liberado para ir ao hospital. Aí colocaram o Bolsonaro num lugar maior, 64 metros quadrados, num espaço mais confortável. Bolsonaro tem cozinha, Bolsonaro tem banheiro, tem lugar para lavar roupa, tem lugar para fazer despensa. Você acha que Alexandre de Moraes dá passos em falso? A minha opinião, colocaram o Bolsonaro num lugar melhor para que seja produzido um relatório que diga que o local tem condições de continuar com o Bolsonaro. E lá, naquele lugar barulhento, por conta da central de ar-condicionado, e às vezes, bem lembrou o Edson, eu já comentei isso aqui antes, mas bem lembrou o Edson, passou aqui, não é um ar-condicionado, era uma central de ar-condicionado, um negócio gigante. Aqui eu tenho um ar-condicionado no estúdio,
o microfone não está captando, porque não, é silencioso. E o de lá é uma central. É tanto que onde o ar sai, né, a evaporadora lá, onde o ar de cada sala não faz barulho. O barulho de um prédio inteiro fica concentrado num lugar só, do lado da cela que o Bolsonaro estava. Na minha humilde opinião, eles vão usar a situação de que o Bolsonaro está em melhor condições, ou a cela oferece melhor condições, e eles vão manter o Bolsonaro lá. É a minha opinião. Porque prisão domiciliar, parece que essa turma entende que prisão domiciliar seria humanitária, né? O Bolsonaro minguando em cima de uma cama. Magro, atrofiando. Opa, agora vamos colocar o Bolsonaro em prisão humanitária. Só pode. Só pode. E o Bolsonaro, pra gente liberar ele pra casa? Não. Como é que ele tá? Tá caminhando? Tá respirando? Não, agora não. Espera ele não conseguir nem caminhar mais. Pelo amor de Deus, gente. Ai, ai. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa no canal A Bordo Notícias. Você se inscrevendo e ativando as notificações, você ajuda o nosso programa. Afinal de contas, é sempre um prazer estar com você, mas tudo que nós fazemos aqui tem custo e precisamos da sua ajuda. Pouco falei hoje sobre Pix, não porque não esteja precisando, mas pelo fato de estarmos aqui focado nas informações, focado nas notícias. E o que eu peço para você, por favor, é uma pequena colaboração para ajudar esse jornalista independente. Aqui não tem patrocínio da Rede Globo, não tem patrocínio de governo, de deputados, nem de ninguém, né? Os patrocinadores aqui são vocês. Então são vocês que nos ajudam. E diferente da Globo, que tem Lula pagando, aqui quem ajuda a pagar as contas é você. Então ajude o canal A Bordo Notícias, qualquer valor na tela para você abençoar o nosso programa. 11 95275 3898. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Muito bem, para você ligado no A Bordo Notícias, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Quer colaborar com o nosso canal? Fique à vontade. Pix na tela do Gordinho, 11 95275 3898, para você abençoar o canal e fortalecer o A Bordo Notícias. 11 95275 3898. Vem cá ajudar o canal, vem cá, vem. Venha fortalecer o nosso A Bordo. Que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. E você que está nos acompanhando aí, escreva o nome da sua cidade. Vou mandar um beijão pra você, mandar um abraço todo especial pra você. 11 95275 3898. Se você puder dar essa moral aí pro Gordinho, tá bem? O Pix tá na tela, é o Pix do amor. O Pix para você contribuir com o nosso canal e dar uma força para que possamos juntos continuar levando o A Bordo Notícias. E é o nosso trabalho, né? É daqui que o Gordinho paga as contas, que o Gordinho sustenta a família. Então, ajude o nosso canal, se possível, tá bem? Ninguém se esquece. Comenta o nome da cidade, vou mandar beijo pra você. Em São Paulo, capital, a nossa querida Edneia Duarte. Valeu, Edneia. Deus abençoe, querida. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Esquema, mentira, manipulação.
aqui a verdade ganha espaço no Comenta aí, meus amores, o nome da sua cidade. Mandar beijo especial pra Sem você. deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você. E a primeira colaboração chegou da nossa querida Alzira da Silva Cardoso. Valeu, Alzira. Deus abençoe, minha flor. Obrigado, mandou 10 aí no canal do Gordinho, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu Pix, tá? E você que está me acompanhando, se você quiser dar essa força aí, colabore com o nosso canal e ajude o Abordo Notícias a seguir em frente nessa caminhada. 11 95275 3898.